grande, Ele pode mudar tua vida. Deus é tão grande, Ele pode cessar o teu sofrer. Ele conhece você intimamente, sabe o que você pensa e o que vais fazer. Ele é o amigo mais certo nas horas incertas. Ele enxuga o teu pranto quando você chora. Paz, oração e união. Está entrando no ar o programa Ombro Amigo Restaurando Vidas, programa que é órgão de divulgação da Igreja Pentecostal Assembleia de Deus Ministério Restauração. Este programa que vai ao ar todas as segundas e quartas-feiras, às 8 horas e às 18 horas e 30 minutos. Nossa sede está localizada na Avenida Farrapos, número 312, aqui no bairro Floresta. Telefone da sede internacional 39 31 60 00 ou WhatsApp 981640610. Nosso pastor presidente, pastor Humberto Schmidt Vieira, nosso diretor de comunicação, pastor Paulo Roberto dos Santos, e nosso líder do Ombro Amigo Restaurando Vidas, nosso coordenador, nosso querido irmão Paulo Tadeu. Ombro Amigo, que é um grupo de apoio a dependentes químicos e seus familiares. Hoje nós temos uma participação muito especial nessa programação, nosso querido pastor Odil. Amém. Graças a Deus estamos aí para falar do amor de Jesus, contar um pouquinho do nosso testemunho. E Deus certamente fará grandes maravilhas através desse testemunho. O tema do programa de hoje é Da Umbanda para Jesus. O pastor Odil vai contar aí um pouco da história dele. Isto, um pouco, porque se for contar tudo, nós amanhecemos aqui. Glória a Jesus. Então, eu vou te pedir aí que você faça aquilo que a gente sempre pede no início do programa, né? Certamente você já sabe, vai compartilhando com todos os teus contatos, na tua lista de transmissão, que certamente você já tem, também nos teus grupos de WhatsApp, no teu status, compartilha aí com todos os teus contatos para que muitos possam receber também da parte de Deus. Hoje nós não vamos ouvir o louvor porque nós não queremos perder nenhum minuto sequer, né, pastor? Amém. Aleluia. Glória a Deus. Glórias a Jesus. Então vai compartilhando aí, enquanto isso nós vamos aí iniciar então este programa. Iniciar não, né? Nós já iniciamos, né? Mas vamos ouvir então já de imediato o nosso querido pastor Odil. Pastor ele é pastor aqui da sede internacional do Ministério Restauração, co-pastor, né? Um dos braços do pastor Humberto, isso? Amém. Glórias a Jesus. Pastor Odil, como foi a sua infância? O senhor nasceu num lar cristão? Nasci num lar cristão, não. Mas minha mãe, ela era uma cristã, só que desviada. E quando ela se desviou, ela tomou o rumo da Umbanda. Então ela foi uma grande benzedeira, né? Que existia na cidade de São Luís Gonzaga, aonde eu nasci. Então cresci em um lar até os 4 anos de idade. Estava com meu pai e minha mãe junto, e depois dessa idade se separaram, e os dois sempre trabalharam no centro de Umbanda, né? Só que separaram, e nós tivemos uma vida bem prejudicada por causa disso, né? E então nós fomos vendo com nossos olhos o testemunho, tanto do meu pai como da minha mãe, e acabamos tendo a mesma prática, né, no tempo oportuno. O meu desejo, eu lembro que eu queria ser que nem meu pai, né, e cresci e pendi para o lado dele, mas a misericórdia de Deus foi grande, né? Glória foi a Deus. Grande, mas quero dizer assim, irmã Tainê, que
Foi uma vida bastante sofrida, tempo de menino, de criança. Meu pai, ele bebia muito, tinha uma profissão boa, mas bebia muito. E ele era um homem assim, todo... Geralmente, quem trabalha em Umbanda, eles não têm aquele respeito com as mulheres, né? Então, ele era um homem assim que tinha várias mulheres. Então, ele chegava em casa, ele bêbado, quebrando tudo. Na época, as casas eram quase tudo feito de sapê. Sapê é com capim, né? Isso aí era de chão. E tinha o fogão, que era com a chapa em cima. Então ali a minha mãe às vezes esperava ele com doce de batata doce, que ele gostava muito. E ele chegava bêbado, chutando tudo, brigando. E assim foi uma vida miserável. E o senhor lembra disso? O senhor tinha 4 anos nessa época? Lembro bem. Assim, que nós ficamos lá em São Luís. Eu vim para cá, eu tinha 8 anos de idade. Mas eu acredito que foi por causa do sofrimento, irmã, que a gente não esquece, não consegue esquecer esses tempos ruins, né, nas nossas vidas. Na verdade, felicidade eu fui ter com os meus 25 anos de idade. Um pouco antes, porque um rapaz começou a pregar a palavra para mim, mas eu não acreditava, porque nessa época ainda eu era do centro de Umbanda, aqui na cidade de Sapucaia do Sul, né? Então ali a gente servia os orixás. A terreira que nós servíamos, nós tínhamos trabalho de orixás, de Ogum, e também tinha com os Exus. E depois nós tinha daí com os Preto Velhos, né? Então, e também juntamente com a Pombagira. Então era dificultuoso a gente conseguia crer em Deus e acreditar num Jesus. Então quando foi pregada a primeira vez a palavra de Deus para mim, eu zombei do rapaz, do pregador. Ele disse que Jesus me amava. Eu disse para ele, mas se ele me ama, por que eu fumo, eu bebo, eu jogo? Como que ele me ama? Aí eu disse, quer saber de uma coisa? Meus Exus são mais poderosos que o teu. E é onde eu comecei a ter um pequeno conhecimento e eu comecei a ver que esse Jesus tinha poder. Aleluia. Foi quando nós lançamos um desafio, irmã. Eu disse para ele, se esse teu Jesus existe mesmo, então eu tenho que parar de fumar e tenho que parar de beber. Mas, pastor, vamos deixar isso aí para um pouquinho depois. Presta atenção aí, vocês viram aí o desafio, né? Antes, vamos voltar um pouquinho, pastor, senão a gente já vai lá na frente. Pastor, e a sua adolescência? A minha adolescência já, quando que houve a separação, o meu pai veio embora aqui para Porto Alegre, morando na cidade de Esteio, e nós ficamos ainda lá em São Luís Gonzaga, eu e as minhas irmãs. Nós somos em 5, 4 irmãs e eu de homem. Só o senhor, o homem da casa. Só eu. E daí ele nos ganhou na justiça. Ele foi e nos buscou, mas a minha mãe deixou vir só 2 irmãs e eu. As outras ficaram. O senhor veio morar com seu pai daí e as 2 ficaram com a mãe. Mas aqui também, irmã, foi uma vida muito... Como é que eu vou dizer? Uma vida bem miserável. Que o meu pai, ele era um homem que até então agora tinha deixado de beber, mas valorizava mais as mulheres do que os próprios filhos. Então nós fomos criados na casa dos outros, né? Sobrevivendo. E sobrevivendo na casa dos outros. Eu tive uma prima minha, que era casado com... E são casados ainda, que eu considero como os pais. Esses me criaram, né? Me deram ensinamento, né? Mas chegou uma época que eu tive que voltar para a casa do meu pai, né? E voltando para a casa do meu pai, começou todos os problemas de novo, né? Uma vida que
complicada, né? Dentro dos centros de Umbanda, saindo de noite para fazer trabalho. E o senhor sempre com ele? Sempre com ele lá, né? Mal ou bem, mas estava com o pai, né? Sim. E as minhas irmãs já tinham abandonado o pai, né? Nessas alturas. Minhas irmãs sofreram muito também, né? E daí ficou eu, uma irmã minha ia de vez em quando lá. E ela trabalhou muito também dentro do centro de Umbanda. Depois aceitou Jesus também. Glória a Deus. E a falta da mãe? A falta Como da é que mãe. ficou o contato com a sua mãe? Foi quando nós viemos, que o meu pai nos trouxe, eu tinha 8 anos. Ele disse, tu vai ver a tua mãe só quando tu tiver 18 anos de idade. Meu Deus. E ele profetizou. Só que eu não entendia que 18 anos era de maior, Sim. né? E, na verdade, eu fui ver a minha mãe porque ela veio até nós. Ela veio de São Luís para ver nós e eu já estava com perto dos 19 anos de idade. E como é que o senhor Mas se foi. sentia? É péssimo. Olha, eu não tenho como explicar a gente se criar sem o carinho da mãe. É muito difícil. É muito difícil. Eu tinha tudo para ser um marginal, para ser um drogado, tinha tudo para essas coisas. Mas o meu pai, ele tinha todos esses problemas na vida dele, mas uma coisa ele sempre deixava bem certinho para nós. Ele dizia, olha, você tem que ser homem. E quando se fala em ser homem, tem que trabalhar para se manter e não pode roubar, né? Não pode fazer essas coisas aí, isso não é certo. Como é que eu vou lhe explicar? Na vida dele ali, no conhecimento dele, ele tentou lhe passar o melhor que ele tinha. Para ele era o melhor. Para ele aquilo ali era o certo. Então, queira ou não queira, mas vinha uma autoridade que nos assegurou. Sim. Eu, na verdade, eu até tentei beber, mas não roubar, furtar, essas coisas nunca passou pela minha cabeça, que vinha muito ele na minha mente, né? Glória a Mas Deus. beber, eu tentei me afogar na bebida, devido à vida, né? Aí com 15 para 16 anos eu já estava praticamente, só não casei na época que não podia casar, mas já estava com a mulher, né? Com a minha esposa. Uma criança, né? Na mesma idade nós tínhamos. Então, é uma vida assim que eu não desejo para ninguém, isso é terrível. Não é fácil, né? Então, a gente ali, procurei ter uma família, eu disse, eu vou casar para mim ter uma família e melhorar de vida. Porque às vezes as pessoas olham, pastor, uma pessoa que é de um centro de Umbanda, por exemplo, e não conseguem ver que ele tem uma alma. É verdade. Até eu conheço pessoas que têm medo. Até inclusive, irmã, falou uma coisa muito certa. Eu tinha muita vontade de ser crente depois que eu casei. E na frente da minha casa tinha uns crentes. Tinha uns crentes. Mas só que eles me viam com aqueles colar, me viam de cabelo grande, e sabiam que eu era batuqueiro. Então eles tinham medo de mim. E eu tinha um desejo tremendo de ouvir eles falar de Jesus. Olha que coisa linda. Presta atenção nisso, você que está ouvindo. É coisa tremenda. Todo batuqueiro tem o maior desejo de conhecer a palavra. Só que os crentes se afastam, têm medo. E eu quero dizer uma coisa para quem está escutando. O umbandista, ele pode tentar fazer alguma coisa para o crente, mas não consegue fazer nada. Essa é a pura e grande verdade. Não consegue fazer nada, porque Jesus é muito poderoso. Muito Aleluia. poderoso. E o senhor teve alguma experiência nesse tipo, pastor? A gente teve algumas experiências, né? Que como eu era filho do dono do centro de Umbanda, né? Do presidente, que eles dizem, porque dentro do centro de Umbanda ela tem hierarquias que nem tem a igreja, né? Então a gente começa lá de Combono,
de Cambono, depois cuida de porta também, tem porteiro, tudo direitinho, né? E Cambono é aquele que atende quando os espíritos descem. Aí é dado para ele um giz grande, que aquilo eles chamam de pemba, e eles têm que marcar um ponto no chão, e o Cambono tem que entender, para ver se é mesmo aquele orixá que ele está dizendo que é, Sim. ou se não é. Então, e ali começa desenvolvimento. Aí depois a pessoa desenvolve os espíritos, que eles dizem baixar na pessoa, que a gente daí é tratado como cavalo, né? Sim. Que recebe. Então, a gente teve um pouco desse desenvolvimento, mas eu confesso que eu fiquei muito mais no atendimento do meu pai, até porque o trabalho dele era muito grande, né? Então tinha vários filhos. Cuidando dessa outra parte. Vários filhos pai de santo, porque todos que são membros, eles se dizem que são filhos do pai de santo, né? Então, sim, os membros, eles chamam o pai de santo de pai, salve meu pai, coisa assim. Então a gente se envolveu muito, eu fazia muito os acessórios para largar os trabalhos feitos, realizados dentro do centro de Umbanda. Tipo, tempo de Iemanjá, eu fazia os naviozinhos, fazia os santos, colocava ali dentro, e assim por diante. Nós levávamos na praia para soltar. Todos os dias 2 de fevereiro nós íamos para a praia para soltar os trabalhos. E o senhor fazia aquilo ali porque o seu pai fazia, né? Mas qual era o conhecimento que o senhor tinha, assim, da Umbanda, desses espíritos? O que ele passava? Na verdade, irmã, era assim, ó. Eu frequentava a católica também. Olha bem que coisa muito impressionante que eu vou contar para vocês. Então, eu era coroinha. Eu via os santos tudo dentro da igreja católica, eu via dentro do terreiro de Umbanda. Os mesmos? Os mesmos, só trocam o nome. Com nomes diferentes. Então, o que acontece? Eu pegava, porque nós tínhamos uma Bíblia também no meio do altar. Existe uma Bíblia no centro de Umbanda? Existe uma Bíblia no meio do altar. Olha só, isso eu não sabia. E daí eu ficava pensando, que eu lia às vezes e dizia que Deus é espírito, importa que os seus adoradores adorem em espírito. E então aquilo confundiu a minha mente muito, muito. Por isso que eu demorei mais até para sair. Que então eu pensava que o meu trabalho lá na católica era rezar, mas onde eu me encontrava com Deus era dentro do centro de Umbanda, porque lá eles baixavam o espírito. Então ali nós adorávamos. Então vinha uma grande confusão. Até descobrir que Deus não é confusão, a gente já estava atolado, que nem diz o gaúcho, né? Pastor, e para quem não conhece, assim, para quem sabe, assim, nasceu na igreja evangélica e nunca já ouviu falar, mas não teve nenhum estudo, nunca estudou sobre Umbanda, sobre essas questões, né? Esses espíritos que baixam, assim, são espíritos mesmo? São pessoas que morreram, como eles dizem? Como é que funciona isso, pastor? Não. Explica para quem não conhece, para quem não ouve falar. Eu vou explicar num todo geral, assim, ó. O onisciente e o onipotente é só Deus. Deus está em todos os lugares. Mas o diabo não tem essa qualificação. Então, esse negócio de mortos vem... O diabo, ele consegue imitar as pessoas. Então, aquelas pessoas que... acredito que morreram sem Deus na vida, ele vem imitando o nome lá. O que o diabo existe. Isso aí não tem... inegável. Inegável. Existe o bem, existe o mal. Então, agora tem terreiros de Umbanda que são charlatões também, que é só para ganhar dinheiro. Entende? Então, porque existem muitas regras lá dentro. Existem regras, né?
Até inclusive eu vejo às vezes alguém falar que lá baixou o Beelzebub. Não é assim. No tempo que a gente servia lá, ele leva 7 anos para vir, tu tem que apresentar uma pessoa para ele, né, para vir num centro de Umbanda. É uma visita suprema, né, no centro de Umbanda. Então, que existe espíritos, existe, mas existem charlatães também. Mas não são espíritos de pessoas que morreram e que voltaram, né, pastor? São espíritos decaídos, espíritos demoníacos. Tanto que... São daqueles que vieram quando Satanás foi expulso. Isto. Foram os que caíram junto. São demônios decaídos. Exatamente. E lá foi criado nomes. Que é uma mentira também, né? Então, para enganar o povo. Por que para enganar o povo? Vou citar um exemplo aqui. Lá na terreira, você encontra... vamos para o lado de Pombagiras. Então, existe várias Pombagiras, que ali existe os graus. Então tem a Maria Padilha, Maria Mulambo, e assim vai indo, sabe? Então, eles criam esse nome. Daí agora, uma pessoa se endemonia dentro da igreja, e daí vem lá um irmão que não tem aquele entendimento. Ele chega e expulsa Maria Padilha. Eu te expulso agora, Maria Padilha. Sai daqui, Pombagira. Ela vai só se fingir, vai continuar ali. Sim. Porque o que tinha que ser expulsado ali era um espírito de prostituição, um demônio de prostituição. Exatamente. Que estava ali. Entende? Que é considerado no centro de Umbanda, a Pombagira ela traz, além da prostituição, ela traz a droga. A droga, cigarro, tudo que mexe com essas coisas aí, tanto que ela escolhe dentro do centro de Umbanda, ela só fuma, ela não fuma charuto, é só cigarro e filtro branco. Bebida, ela só usa champanhe. É tudo sinais de prostituição. Tudo coisas terríveis. A profundeza lá é terrível. Então, é uma coisa muito importante para quem está ouvindo entender isto. E isso aí, também depois que eu me converti, o próprio Deus, o Espírito Santo de Deus, me revelou, porque eu vim de lá. Então a gente às vezes traz costumes do lugar onde que a gente está. E eu nunca tinha percebido isto. E o costume que eu trouxe foi expulsar os demônios pelo nome. E Deus tinha me dado autoridade, mas só que eu notava que aquela pessoa a gente expulsava. E não saía. E saía e quando via estava lá de novo com o mesmo demônio. E Deus falou para mim, mandou eu procurar na Bíblia Sagrada onde que tinha o nome deles. Não é nome inventado que as pessoas... Era um nome inventado, eu não achei em nenhum lugar na Bíblia. Eu achei legião na Bíblia. Legião, demônios... O senhor sabe que uma vez, pastor, eu tive um sonhei que nós estávamos num culto da União Feminina e uma mulher, ela se endemoniou ali. E aí eu fui expulsar, eu disse, eu te repreendo, Satanás, em nome de Jesus. E não saía. E Deus falou comigo, é um espírito imundo. E eu disse, espírito imundo, eu te ordeno, sai em nome de Jesus. E aí saiu. Viu só? Aconteceu também de um homossexual entrar num atendimento do Ombro Amigo. E aí... foram ali expulsar e Deus disse assim, vai no ouvido e diz assim, espírito de homossexualidade, eu te ordeno, sai, em nome de Jesus. Na hora que eu falei isso no ouvido dele, ele caiu. Porque não tem um nome, na Bíblia não tem. É o espírito daquela situação que está agindo. Mas é o Espírito Santo que vai revelar qual é o espírito que está agindo. É bem assim, bem assim. Então, o mundo espiritual existe. Ele é muito real. Ele é real. Muitas pessoas dizem, passam às vezes por um feitiço, uma coisa ali, e daí às vezes tem uns que zombam e pisam em cima e faz. Não que é o que a gente vê ter medo, mas a gente tem que alertar para fazer isso, então tem que estar cheio do Espírito Santo de Deus. Exatamente. Porque demônio existe, para fazer o mal existe, nós fazíamos isto. Né? Nós ia para as encruzilhadas, nós ia para a mata, nós ia para as praias, para as águas. Os dias 2 de novembro não passa a Iemanjá aqui no Rio Guaíbe, não está todo mundo ali exaltando uma deusa.
né? Exatamente. Então, chegou a hora de nós entendermos e conhecer o que é isso. Isso é muito importante. O que é o mundo espiritual, né? Ele prejudica a pessoa. O mundo físico, o pastor Humberto já falou sobre isso, que o mundo físico, o mundo carnal que a gente vê, ele é um reflexo do mundo espiritual. Antes de acontecer no plano físico, ele aconteceu no mundo espiritual. Então, por isso que a gente tem que estar revestido, né? E outra coisa, irmã, esses demônios, eles são tão terríveis que eles só trazem miséria. Só miséria. Casa de um bandista é conhecido, ele é tudo atrapalhado dentro da casa deles. Não tem organização, sabe? Não tem organização. Para ele qualquer lugar tá bom, né? Porque ele aprendeu a ser desorganizado. E os demônios, eles querem ver as pessoas assim. Humilhadas. Porque nós somos a imagem e semelhança de Cristo. Com miséria. Jesus de Deus, imagina. Então é terrível isso aí, né? Então, sempre nós temos que ter um alerta, né? Eu não quero que ninguém sofra, graças a Deus, que só minha primeira filha, segunda filha minha, que foi batizado dentro do centro de Umbanda também, né? Na época foi batizado pelos 7 flechas, um Ogum que tem para eles, né? Mas foi desmanchado depois, foi desmantelado. Eu pedi para Deus, para ele desmantelar aquele lugar de direito que eu tinha dado para Satanás. Isso é muito importante, né, pastor? Quando a pessoa se converte, ela buscar essa libertação total para ela e para a família, né, pastor? Tem que quebrar esse lugar de direito, tem que destruir. Porque senão o diabo fica com aquele lugarzinho de direito e acompanha. O senhor sabe, pastor, quando a minha avó, em fevereiro de 2019, ela passou muito mal, quase morreu. E ela tava, a minha tia, ela é de Umbanda. E ela veio, a minha avó queria ver os filhos, né? E ela veio atender. Ela veio correndo, porque era filha, né? E aí ela disse assim para mim, a mãe quer ir embora. Reza para Deus levar ela. Só que na hora o Espírito Santo falou comigo, ela tá dizendo que não é o teu Deus que ela tá falando. Aí eu fiquei, nossa, e agora? Porque eu tava frágil, né? Aquela questão, minha avó amava ela, né? E as emoções abaladas. E aí eu comecei a orar, só que eu comecei a orar no nome de Jesus, no nosso Deus que nós acreditamos. E na hora, a vida voltou pra avó. Por quê? Porque o Deus que eles acreditam não é o mesmo nosso Deus. Só que eles acreditam que é o mesmo Deus. Existe essa confusão, pastor? Isso aí existe não só lá, mas existe em todas as religiões, né? Todas as religiões. Até essa semana eu fui visitar minha madrasta, que a minha madrasta ainda tem centro de Umbanda, né? Mas nós se damos muito bem, não é certo, com ela. E ela foi e me abraçou e disse assim, eu sou macumbeira, diz ela. Eu sou macumbeira, sou feiticeira. Eu disse, e tu não pode fazer nada. Eu digo, não, eu não posso fazer nada, né? Porque eu também já fui do teu rumo, mas Jesus me deu vitória, né? E ela disse, se Deus quiser, né? Eu disse, Deus quer. Deus quer. Né? Mas eu nunca deixo assim em espírito, mas a gente tem o mesmo poder que falar. Então, quando ela quis dizer, ela e a minha irmã quiseram dizer que eram, mas tudo é o mesmo Deus. E eu dizia baixinho para mim, o sangue de Jesus tem poder, meu Deus, é bem diferente. Uma coisa importante, pastor, que nós aprendemos na escola de missões é não bater de frente, né? Não. E, na verdade, demonstrar amor pela pessoa. Deus, ele abomina o pecado. Temos que pedir estratégia. Sim. Estratégia para Deus. Né? Eu tenho o meu primo, que ele é pastor, Marcos. Ele é pastor, agora está voltando. Pastor Marcos, querido pastor Marcos. Então, ele, quando ele se converteu, que a gente ganhou ele para Jesus também, quando ele se converteu, ele foi na casa do meu pai e disse para o meu pai que o meu pai ia para o inferno. Ele tinha se convertido a recém, né? Aí quer falar só o que... O meu pai odiou, não queria nem falar, eu ouvi falar no nome do Marcos, né?
E daí um dia eu fui e levei um pastor lá na casa dele, meu ex-pastor. Levei na casa dele. E o pastor, Deus deu uma sabedoria tão grande para ele. O pastor olhou para ele: o senhor sabe que Deus tem um plano lindo na sua vida? Ele encheu os olhos d'água. Ele disse: o senhor acha? Sim, Deus tem um plano muito lindo na sua vida. Então eu acho que ele profetizou, teve sabedoria de Deus, que antes de morrer ele aceitou Jesus. Glória a Deus. Ali não teve aquele desenvolvimento em trabalhar na obra, mas ele aceitou Jesus. Largou o centro de Umbanda antes, que ele estava com uma perna com defeito, que ele tinha... É assim, ó, no centro de Umbanda, só para te entender essa parte, no centro de Umbanda, a gente lida com oferendas. Sim. E o meu pai estava com umas 3 ou 4 oferendas que não tinha entregado. E então ele caiu de uma carroça e machucou a perna, e a perna dele apodreceu, e ele estava perdendo a perna. Meu Deus. E os Exus disseram para ele que ele ia ficar sem perna. Essa era a intenção dos Exus. Daí meu pai me procurou, sabia que eu era crente, já. Daí ele disse para mim: filho, tu podia orar pelo pai? Se a minha perna voltar ao normal e eu receber meus dinheiros que eu tenho atrasado, eu vou queimar todas as minhas roupas do centro de Saravá, do centro de Umbanda. Queimar os colares, tudo. E Deus, eu sem ter um grande conhecimento, disse: Deus, está aí o pedido do meu pai. E pedi para os irmãos orarem. E o meu pai ficou sãozinho da perna. Glória muito a Jesus. Bom. E ele cumpriu com o propósito dele. Foi lá, queimou todas as roupas, nunca mais trabalhou no centro de Umbanda. Glória a Deus. Ele dizia para minha madrasta, ele dizia assim: não, o Deus do meu filho é Deus forte. Dizia ele. Então, depois ele ficou doente, ficou em coma, aceitou a Jesus e partiu. Glória a Deus. Mas graças o importante a Deus, é partir salvo, né, pastor? O importante é ter uma vida com Deus, com Jesus, né? E agora eu estou orando, estou nessa guerra aí com a minha madrasta, que ela vem aceitar Jesus, que eu tenho, dessa família, tenho uma meia-irmã e um meio-irmão. Mas Deus vai alcançar eles também, em nome de Jesus. Agora, outro dia de madrugada, esse meu meio-irmão, ele me ligou 4 horas da manhã, pensando em tirar a vida dele. Disse que não aguentava mais. Me disse: olha, mano, eu sou da pá virada e eu não aguento mais, eu vou me matar, vou tirar a minha vida agora. E eu disse bem alto para ele: o sangue de Jesus tem poder, tu não vai fazer isso. E está ali ele, graças a Deus, não tirou a vida. Então é mais uma pessoa que a gente tem que se esforçar para ganhar para Jesus. E eu creio que Deus vai alcançar, pastor, eu creio. Uma coisa assim, irmã Tainê, a Bíblia diz que o diabo vem para matar, roubar e destruir. Isso aí é uma realidade. Ele não foge disso aí. Que o povo não venha se iludir, achar que isso não acontece. Isso acontece. Tá? Ele veio para matar, roubar e destruir. Então, a palavra que foi forte, lacrada no meu coração, foi quando eu tinha maiores problemas que os pais de santo não conseguiram resolver. Fiz trabalhos ali nas matas de Ivoti e não adiantou. Eu tinha 2 filhas com problema, tomavam gadernal. E lá no centro de Umbanda não teve jeito. Não teve jeito. E então eu corri aos pés de Jesus, quando fala lá em 11 de Mateus, versículo 28, vinde a mim todos que estão cansados, oprimidos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Como é que foi isso, pastor? Aquilo foi um baque muito forte no meu coração. Quando o rapaz que estava pregando para mim, eu vejo assim que quem é crente, é espiritual, ele percebe as coisas, ele ouve Deus, ele tem um contato, ele tem uma intimidade com Deus.
Tem uma intimidade muito grande com Deus. É quase que nem o símbolo que o irmão usou ontem, quando o Dr. José Dante tocar no teclado, que não sabia, porque ele não tinha intimidade com o teclado. E depois ele botou outro que tinha intimidade e fez o que quis. Né? Se nós temos intimidade com Deus, nós pedimos e Ele atende. E esse rapaz, ele olhou para mim e disse: eu vou te dizer uma palavra. Ele disse 11 de São Mateus 28, diz: vinde a mim todos que estáis cansados, oprimido e sobrecarregado, que eu vos aliviarei. E eu disse: tá, mas de onde tirou essa palavra? Ele disse: não, está na Bíblia, foi Jesus que falou. Que ele deu um baque assim em mim. E dali eu comecei a procurar a igreja, comecei a ir no Evangelho Quadrangular, que esse rapaz era do Evangelho Quadrangular. Sim. Né? Comecei a ir lá e comecei a dar os primeiros passos, né? Mas, como todo mundo faz, às vezes recebe um pouquinho da benção, para, né? Assim eu fiz, parei também. A gente vê que tem pessoas que têm medo, né, pastor? Que diz assim, eu já ouvi pessoas que são de religiões afro, dizerem assim: se eu sair, eles vão vir atrás de mim e vão me matar. Uhum. É um medo até... vou contar uma situação que isso a gente quase não gosta muito de falar, lembrar muitas coisas do passado. Mas eu peguei, certa vez eu cheguei na casa de meu pai, e meu pai estava com essa minha meia-irmã, levantando uma escada para matar ela, para enforcar ela. Mas ele estava endemoniado, ele estava... que era o diabo requerendo, devido às oferendas que não entregava, né? E daí eu comprei uma briga. Eu gritei bem alto: seja o tipo de Exu que tiver aí, tu não vai fazer isso para minha irmã. E daí ele voltou assim, largou a guria. E quando ele olhou para mim, ele se endemoniou de novo e disse assim: eu vou ter matado isso para mim. E passou os anos e depois ele tentou mesmo me matar. Só que aí eu estava com esse rapaz que estava pregando a palavra. Eu creio que Deus, que estava com ele, me guardou. Né? Sim. Me guardou. Do nada, assim, ele estava me jogando para embaixo de um caminhão. Né? Mas também tivemos uma vitória. Depois que aceitei Jesus, que busquei a Deus, que Deus me deu o ministério de libertação. Que parou de ser visitante, se tornou membro. E quando Deus me deu, acrescentou na minha vida os sinais de Deus, né, os dons, e a primeira coisa que eu ganhei foi de libertação, né? Glória a Deus. Foi que apareceu na minha vida, e o primeiro demônio que Deus me usou para expulsar foi o próprio Exu. Glória a Jesus. Esse Exu que tinha tentado matar minha irmã e me matar também. Porque é um espírito que age, né, pastor? Se arrastava no chão, bravo, dizendo que tinha raiva de mim. Né? Mas é que a gente sabia as profundezas que a gente andou, né? A gente não pode menosprezar o inimigo da nossa alma, né, pastor? Eu vejo que tem gente que diz assim: eu vou pisar, eu vou fazer, vou acontecer, e não está revestido. E depois vê aquela pessoa cai, aquela pessoa não consegue se firmar. Porque e isso é muito sério, né? Muito sério, porque eu já vi várias pessoas hoje estão com sérios problemas devido a essas brincadeiras, né? Brincar. E a própria Bíblia, ela exorta nós a não fazer isso, né? Ela exorta. Então nós temos que ter cuidado, né? Cuidado. Que assim, isso eu vou contar como uma prática que a gente tinha. Quando nós largamos um feitiço, uma oferenda, conforme o entendimento das pessoas, entregavam alguma coisa, a gente sempre entrega para um tipo de demônio, para uma legião. A legião dos caboclos, daí é a legião dos preto velhos. Orixás, orixás da mata. Exus, é toda a legião de Exus. Porque eles não são onipresentes, então é todos aqueles que agem naquilo ali. Isso, naquilo ali. Como se fosse o departamento deles, é aquele ali. É aquilo ali. Departamento de prostituição, departamento de vício, departamento... Então a gente largava, vamos pôr na esquina, 4 horas da manhã, um exemplo, né? O primeiro que passar ali carrega toda a carga.
Primeiro Olha que passar isso. ali, pegar toda a carga que era feito o trabalho. Entendeu? Então a gente tem que ter algum cuidado. Isso aí era uma prática nossa, né? Eu não sei se o diabo age assim mesmo, Sim. né? Mas era uma prática que nós era sabedor disso. Mas se a gente sem pagar nada, ele já faz horrores, ele sem receber nada, ele já faz horrores. Entendo. Imagina ele sendo pago para destruir uma vida. Nossa. E aí o crente passa ali, o crente não está revestido. Tá? Por isso é necessário ser. Não dá para brincar de ser crente, porque o diabo não brinca de ser diabo. Tem que ser crente de verdade para enfrentar essas coisas. Tu sabe que aqui em Ivoti, onde nós fazíamos bastante trabalho de mata, certa vez eu acredito que já era também selado por Deus. Quando eu cheguei na mata, já o meu pai já estava lá e a Dona Maria, que nós chamávamos, eles iam fazer um trabalho de descarga. Isso aí é dar banho. Aí tem uns produtos que a gente Sim. usava para dar o banho de descarga nas pessoas. Mas quando eu cheguei, eu fui recebido por um cachorro. Aquele cachorro, ele me olhou bem firme em mim e não deixava eu passar. Como quem diz, tu não. E daí teve que vir o outro cambono que estava servindo eles lá, vir lá e dizer, ó, esse aí é filho do presidente, filho do Paulo. Aí ele deu um chiadinho, baixou a cabeça e se sentou, e aí eu pude passar. Para ver como existe espíritos imundos. Então, o que aquele cachorro ia saber quem eu era, quem deixou de ser? E daí eu lembro que naquele dia eu disse assim, hoje eu não vou participar, eu vou caminhar na mata. E comecei a caminhar na mata e achei vários cemitérios prontos, pequeno, né, que é feito para matar as pessoas, né? Então é feito um cemitériozinho e é largado ali dentro de uma boneca, um bruxo, qualquer coisa que simboliza uma pessoa. Para matar aquela pessoa. E daí era enterrado e colocado os alfinetes. Daí se tu quisesse que a pessoa sofresse só na vida, não tivesse futuro, daí tu largava um alfinete nos pés, nas mãos. Aquela pessoa ia viver amarrada. Tem crente que não acredita nisso, né, pastor? E de outros, daí a gente já botava em quase todo o corpo que daí é para morte, né? Para matar. Olha só, prestem atenção nisso. Então é muito sério, isso aí existe. Naquele dia eu desmanchei vários cemitérios. Então já era uma chamada de Deus na minha vida, né? Já tinha uma chamada e não sabia. Certa vez eu ouvi falar, pastor, era um jovem que ele foi num centro de macumba e ele disse assim, ele disse que quando ele entrou, uma pomba branca pousou perto dele e aí o pai de santo disse assim, ó, não vai descer nada aqui porque ele tá aqui. E aí disse que ele já tinha sido internado e aí ele pegou e se retirou. Quando ele se retirou, daí... Isso é bem verdade, isso aconteceu várias vezes comigo, quando eu me converti. Quando eu me converti, eu ia visitar então a terreira do meu pai, era nos fundos da casa dele, um baita terreiro. E daí eu dizia, pai, eu vou ficar aqui, dormindo aqui na sala, aqui, né? Mas só que eu ia para ali e ficava orando, eu e a minha esposa. E daí, quando eu via, eles fechavam lá a terreira, e daí muitas vezes eu peguei elas falando, a minha madrasta, dizendo, meu filho mais velho está aí, ele é crente, não vai descer nada hoje. Glória a Deus. Aí mandava vir outro dia. Olha o poder que está em você. Poder. Isso é real, irmã. Até um desviado, se tiver dentro do centro de Umbanda, não baixa nada. Olha só. Eles mandam aquela pessoa sair, o diabo manda sair. Manda sair para continuar os trabalhos. Isso aí é real. Para ver que o diabo ele não tem poder diante de Deus, né? Só que os cuidados nós temos que ter. Nós somos cristãos, nós somos filhos de Deus, né? Não tem por que estar passando por picuinhas. O diabo ele é astuto. Se eu disser que não acredito que o diabo existe, eu estou contra a palavra de Deus, né? Então nós temos que entender uma coisa: o diabo existe e ele quer matar, roubar e destruir. Ele é real e faz a parte dele. Enquanto nós estamos dormindo ali, ele está pensando em como nos destruir. Aí a pessoa não está revestida.
e é feito um trabalho de macumba contra a vida dela, pastor. Digamos que seja alguém que está brincando de ser crente. Tá? Aí foi lá não e foi tá feito... levando uma vida séria. Exatamente. Está com pecados ali, pecados propositais, pecados ocultos. E ela não está levando a sério a vida dela com Deus. E aí vai lá e fazem um trabalho de macumba para ela. Como é que fica isso, pastor? Muitas das vezes é atacado pela oração dos pais, né? E agora, muitas das vezes, acaba acontecendo porque às vezes os pais não são crentes ou deixam de crer. Aí começa uma vida totalmente... deixa uma brecha. Sim. O Satanás está atrás de brecha. Ele quer uma brechinha só. Não adianta eu dizer que eu tenho 30, 40 anos de crente. Não adianta. O diabo tem uma coisa que nós não temos. Sabe o que é? Paciência. Exatamente. Ele não tem pressa. Ele não tem pressa para derrubar um crente. Não. Ele fica ali esperando, tranquilo. A primeira brecha ele entra com tudo. E aí? Aí ele faz coisas terríveis. Imagina só, essa já é a natureza dele, né? Roubar, matar e destruir. Se ele for pago para isso e a pessoa não está escondida em Deus, por isso é importante estar escondido em Deus, né, pastor? Aí acabou. Aí acabou. Só se alguém... Por isso que é importante orar pelo familiar, né, pastor? Porque a pessoa está orando dizendo, Senhor, salva, Senhor, protege, Senhor, guarda, cobre com o teu sangue. Então ela está guardada. Está guardada no sangue de Jesus. Glórias a Deus. É verdade. Pastor, o tempo passou aqui que nós nem vimos, né? Mas nós ainda temos aí 13 minutos. Misericórdia. Pastor, aí o senhor se converteu. Meu Deus do céu. É que é muito assunto. Rápido. Mas eu creio que hoje Deus está fazendo grandes coisas, né, pastor? Assim, irmã, eu quando me converti, eu comecei a ouvir a palavra, eu tinha meus 21 anos, mais ou menos. E começaram... Foi várias coisas, assim, que demarcou na minha vida. Uma das coisas que marcou na minha vida, que eu tinha um padrinho meu, na cidade de São Luís Gonzaga, Tonico, o nome dele. E este homem era crente, só que eu, como criança, não lembrava disto. Não lembrava disto. E daí eu fiquei homem. Não lembro se foi com 20 anos que eu fui em São Luís. Fui lá visitar ele. Aí quando eu cheguei lá, eu cheguei totalmente diferente. Sim. E ele olhou para mim e me abraçou e disse, meu Deus, não mente. Ele disse para mim, tu é crente, né? Eu disse, sou Glória crente. a Deus. Tu é o Odil, sou o Odil. E ele pegou e disse, tu sabe que tu vai ser pastor? Eu fiquei olhando para ele, mas ser pastor, isso não me falta, né? Mas eu já era crente. E ouvindo a palavra, né? Não era crente ainda, estava ouvindo a palavra. Aí ele disse assim para mim, meu filho, eu vou te dizer uma coisa. Tu vai ser um cristão e tu vai ser pastor. Glória a Deus. Eu disse, mas por que o senhor disse com tanta certeza? Ele disse assim, quando tinha 6 anos de idade, que teu pai estava separado da tua mãe, nós fizemos um culto aqui, ó, no Paiol, e tu foi batizado com o Espírito Santo. Glória a Deus, estava Deus te selou com o Espírito Santo. Aleluia. Mas eu saí dali, sabe que a gente não tem entendimento, eu fiquei alegre daquela história, mas... Sem entender. Sem entender. E voltei a minha vidinha miserável de novo, né? Mas aquilo foi apertando, foi apertando. E, de repente, esse rapaz começou a pregar para mim, pregar, e daí eu comecei a ir na igreja, comecei a gostar. Mas me afastei um tempo, daí eu comecei a tocar numa banda. E um dia eu cheguei, não vou contar a história toda porque é muito longa, mas cheguei em casa e as minhas filhas, 2 filhas, choraram até que eu fui na igreja com elas. Aí quando eu fui na igreja, ali eu fiquei liberto, ali eu queria até dar no pregador porque ele estava contando a minha vida. Olha só. Eu peguei, me aproximei para pegar ele. E ele foi com tanta autoridade que ele deu, ele olhou para mim e disse, tu não vai fazer o que tu quer fazer. Aleluia.
Eu sei dizer que quando eu voltei assim, eu estava na frente do altar de joelhos dobrados. Aleluia. Eu aceitei Jesus e eu tinha vergonha na cara, porque eu disse, o dia que eu ficar crente, eu quero ser crente. De verdade. E procurei, daquele dia em diante, lavar minhas vestes no sangue de Jesus. Aleluia. Aleluia. E hoje já fazem 33 anos, né, que a gente está ali diante de Deus. Não vou dizer que não pequei, que a gente está em mente. A Bíblia diz, né? Mas eu procurei não sair da presença de Deus. E a sua esposa? A minha esposa... O senhor está casado com ela desde jovem, né? Desde jovem, faz 43 anos. Então, a minha esposa, quando eu me converti, ela ficou 3 meses me incomodando. Ela... Ai, Jesus, só o sangue de Jesus. Até beber, ela começou a beber. Né? E dizia palavras obscenas, palavras absurdas. Tinha cabimento. Mas olha bem o que é a oração. Eu não saía do monte, todos os dias no monte orando. Todos os dias, eu vim do serviço e ia para lá, para o monte orar. E ali que eu alcancei vitória. Em 3 meses ganhei ela para Jesus, ela batizou-se. E hoje somos companheiros para toda a obra de Deus. Né? Graças a Deus, com os filhos. Né? Com 25 anos desci as águas. Lá no Rio dos Sinos. Glória a Deus. Descemos as águas lá e começou a se cumprir a palavra de Deus na minha vida, né? Começou a se cumprir tudo que Deus falou. Ele tem cumprido. E hoje estamos aí glorificando e exaltando o nome de Jesus. Né? Então muita gente olha para mim hoje e não acredita. A irmã Tainê, eu pesava 64 quilos. Era o meu peso, os ossos aqui eram saltados, meus ossos. Né? De tão magro que eu era. Porque fumar, bebia. E mais, lá dentro do centro de Umbanda, eu bebia mais do que os santos. Coisa que eu mais gostava era de servir marafa para eles, que eu tomava mais do que eles. Meu Deus do céu. Mas é só Jesus, eu fico vendo assim, irmã, a misericórdia de Deus. Olhou lá pro pastor Odil lá dentro. Olhou para aquele negrão seco lá e disse, é tu que eu quero. Glória a Jesus. E então não tem a gente... Por isso que eu acho assim que tem filhos de crentes que nasceram dentro de um lar cristão e estão querendo provar o mundo. Não faça isso, não faça isso. Não queira provar o mundo. A gente veio de lá e a gente sabe o que é tempestade. A gente sabe o que é terrível. Tainê viu o seu próprio pai tomando seu próprio sangue, pegando, às vezes, uma galinha, a gente tirar o sangue, ele beber no copo. É coisa terrível, irmão. Depois da meia-noite nós tínhamos matança, então coisas assim absurdas. Eu não cheguei a participar do candomblé. O candomblé é pior, né? Porque eu já tinha uma desconfiança. Eu entrevistava os bichos lá, os pais de santo que vinham, e eu tinha uma desconfiança que aquilo ali estava me mentindo. Né? Então, mas tudo isso eu falo porque eu acho que era um propósito de Deus. Claro, para que hoje o senhor pode aconselhar uma pessoa que, quem sabe, está tentando sair dessa vida, né, pastor? Já aconselhamos vários, já ganhamos muitas pessoas para Jesus, né, que era dessa área aí. Então eu sou feliz com Deus, irmã. Hoje, né, estou contando esse testemunho para que o povo tome um alerta, né, que não se iluda com essas coisas. Se macumba fosse boa, ela dizia boa cumba. É verdade. Já diz macumba. Que coisa. É uma coisa terrível, né? Então... Pastor, então assim, a sua palavra final aí para quem sabe tem um parente, um conhecido que está nessa vida, como lidar com essa pessoa? Em primeiro lugar, tem que pedir para Deus sabedoria dos céus. E se a pessoa é um cristão que vai lidar com uma pessoa dessa aí, pede para Deus sabedoria do céu, entendimento. Eu quero dizer para ti, talvez tu não acredite, você que está me escutando,
Mas a pessoa mais fácil para ganhar para Jesus é um macumbeiro, viu? Aleluia. É um macumbeiro. Agora, depois que ele entrar no candomblé, fica um pouco mais difícil. Mas ele se dobra também, se dobra, viu? Então, mas o macumbeiro é fácil de ganhar. Ele é difícil o macumbeiro que não esteja cheio de problemas. É difícil. É problemas terríveis. Coisas que há no meio lá que a gente... deixar para lá uma outra hora, talvez a gente fale. Mas existe coisas muito satânicas mesmo lá dentro. Se tornam escravos mesmo. Se torna escravo. Imagina só, aí pra tu servir na Umbanda, tu tem que fazer vários sacrifícios, vários procedimentos, várias situações, humilhações, né, pastor? Eu já digo até humilhação, porque a pessoa quando está incorporada, conforme eles dizem, eles não sabem o que estão fazendo. Tanto que nós éramos advertidos lá dentro que quando a pessoa voltava a si, nós não podia dizer o que aquela pessoa fez. Porque senão... ela não ia querer mais. E local. Não queria... Porque para quem recebe, eu conheço pessoas que são de religião, quem recebe acha que uau, recebi, desceu algo em mim. Acha que está no auge, né? Acha que é alguma coisa, quando na verdade ela nem sabe o que ela fez. Porque depois que vem a incorporação, que vem, daí é chamado de médium. Aí o médium ele já está preparado para cura, para essas coisas assim, né? Uma falsa cura, né, pastor? Uma falsa cura. Porque na verdade o Satanás vai ali, coloca a enfermidade e aí depois ele vai lá e tira. Ele bota de novo para a pessoa voltar de novo, né? Pastor, tô mandando mensagem aqui dizendo para o senhor voltar, pastor. Mas nós vamos conversar com o pastor e futuramente vamos trazer o pastor de novo. Da outra vez disseram que o senhor tinha que voltar, né, pastor? Trouxemos o pastor, então nós vamos trazer de novo. Amém. Quem sabe para falar especificamente sobre essas situações, né, pastor? E algumas coisas ocultas que muita gente também não sabe que existe lá dentro, né? E que muitas pessoas acham assim que lá eu vou porque eles dizem que é linha branca. Não existe linha branca, meus irmãos. Não existe linha branca, linha de paz. O branco eles usam para dizer que tem paz, mas não existe isso, é mentira. Por detrás, tu pode ver a placa deles, eles têm uma denominação. Se lá está a placa Tupã, Tupã, Ogum, Exu, é só aquilo ali que vai descer. Aquelas que estão ali de fachada é só uma fachada. Ali onde que as pessoas vão tomar um passe e passa a mão e estrala os dedos e faz isso aqui. Não é uma fachada só, sabe? Mas quem está por detrás daquilo ali é o diabo, não tem outro. Então, não acredite nisso, minha gente. Não acredite. Eu sofri 25 anos lá e não quero que vocês sofram, né? Pelo amor de Deus, né? Vamos orar então, pastor. Temos aí um minutinho, pastor, para orarmos aí. Então. E vamos abençoar, pedir que o senhor abençoe. Amém, eu os agradeço. Que estão na escuta da programação, pastor. Eu agradeço, irmã Tainá, por esse convite. E vai voltar, pastor. Amém. Vamos convidar ele para voltar sim. Estamos aqui num grupo de apoio, né, de independentes químicos, mas... que muitos acabam se tornando escravos. Não deixa de ser um escravo, né, pastor? Verdade. Não deixa de ser um escravo. Então vamos orar, então, pedindo, pastor, para Deus. Em primeiro lugar, né, orem pelo pastor, orem por nós, porque certamente vai vir o contra-ataque, mas nós estamos cobertos pelo sangue de Jesus. Glória a Jesus. Vem mesmo. Glória a Deus. Deus é tremendo. Aqui, ó, estão dizendo aqui, eu também quero que o pastor volte, ó. Estão mandando mensagem aqui no WhatsApp também, pastor. Então, o senhor vai ter que voltar, pastor. Amém. Glórias a Deus. Pode orar então, pastor. Pai Celestial, em nome de Jesus, eu te louvo, agradeço, Senhor, pelos minutos que tivemos aqui. E eu sei que o Senhor está na nossa frente, Senhor. Queira nos guardar, nos livrando de todo mal, de todas as tentações. Toma, Senhor, aqueles ouvintes que estão online, Senhor amado, toma nas tuas mãos. Abençoa estas vidas, Senhor. E que eles possam, Senhor, abrir os olhos, Senhor, entender que a razão de viver é tu, Jesus. Aleluia. Araxa.
Meu Senhor, que nós possamos entender que sem Ti nós não fazemos nada. Toma das Tuas mãos, Senhor, esses programas que é realizado aqui, que sirva de avivamento, Senhor, para muitas pessoas. Se nós oramos e agradecemos, Senhor, pela vida da irmã Tainê, de todos que aqui estão, Senhor, na técnica do som, em tudo, Senhor. Se rogamos e te agradecemos, Jesus. Amém, amém. Graças a Deus. Aleluia. Aleluia. Vamos nos despedir, então, mesmo que o programa não esteja ao vivo, pode compartilhar, continua compartilhando, vai ficar aí no canal, compartilha com os seus contatos e deixa o seu like aí. Vamos encerrar então, pastor. Amém. E o pastor vai voltar, tá? Vamos encerrar então com paz, oração e união. Deus abençoe a todos. Amém. Aleluia. Encho no teu prato quando você chora. Ele está sempre presente quando estás sozinho.